Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Vamos abrir a nossa Bíblia. Tem um texto bíblico lá em 1 Samuel, tá? Primeiro Samuel, capítulo de número 1 até o número 6. Glória a Jesus. Quem encontrou, vamos ler. 1 Samuel, capítulo de número 30, do 1 ao 6. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade. E eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém. Podeis sentar. Nós estamos em um seminário da família, com um tema muito especial. A família que permanece, que prevalece, que vai permanecer. Quem serão estas famílias? Quais características nos é dada? E hoje nós temos um tema que fala sobre a restauração da família. E aqui nós estamos diante de um episódio bastante conhecido, e é importante a gente prestar atenção nesta história e dela extrair um ensinamento para a nossa vida na atualidade. Aqui nós observamos que Davi, como vocês sabem, ele era um guerreiro, ele era um homem de guerra. E aqui ele havia se ausentado. Aqui a gente já vê um momento de uma vulnerabilidade. Um ponto vulnerável para que o inimigo atacasse. Eu penso que se Davi estivesse lá com seus valentes, eles teriam passado de longe. Mas como a cidade estava sem homens, viu homens como homens, estava sem homens, estavam as mulheres, as crianças, os idosos. Os valentes haviam saído, então eles acharam uma ocasião favorável para eles. Porém, nós vamos extrair lições para a nossa vida aqui sobre a família, a restauração da família. Todas as famílias, queridos, elas são atacadas ao decorrer da caminhada, da jornada, existem ataques contra a família.
A família ela é atacada em todas as áreas, para que ela venha desfalecer, para que ela venha perder o ânimo e para que ela venha se desintegrar, se dividir e se autodestruir. Essa é uma tentativa de Satanás, é que isto aconteça. Todavia, há solução, amém, queridos? Há restauração. Quando nós contamos com a ajuda de Deus, nós não podemos ignorar o que está acontecendo. Pergunto aqui a você, da maneira como está indo a sua vida e a sua família, você está 100% satisfeito ou você quer mais? Uma coisa é você ignorar, uma coisa é você se conformar e outra coisa é você reagir diante das situações, tomar uma atitude. E nós vamos observar que o que aconteceu aqui foi exatamente isso. Enquanto há pessoas que não reagem, são aqueles que olham para o cenário e dizem: não tem mais jeito, eu já falei, eu já orei, eu já fiz campanha, eu já briguei, eu já reclamei e nada foi resolvido. E muitas pessoas elas abrem mão, elas desistem e elas não reagem mais. São aquelas que dizem assim, ao reagir uma pergunta: como é que vai você e sua família? Alguns dizem assim: vai como Deus quer. Vai como Deus quer. Mas quem disse que Deus quer que a família esteja de mal a pior? Quem disse que Deus quer que a família esteja em divisão, em contenda, em desamor, em desvantagem? Não. A família, ela tem que estar unida na batalha, triunfando sobre o inimigo. É esta a vontade de Deus. Deus não chamou você para ser um perdedor, uma perdedora, mas para ser um vencedor, uma vencedora. Então, não queira ser como Eli. Eli, ele foi um daqueles que não reagiu. Ele viu que a sua família não estava bem. Ele era um sacerdote. Ele era um homem que exercia uma grande responsabilidade diante da nação. Ele sabia que os seus filhos profanavam o santo templo do Senhor, que os filhos dele estavam fazendo a obra de qualquer jeito, mas ele não reagiu. Ele não reagiu, ele fez vistas grossas. E o Senhor, o mínimo que Ele espera de cada um de nós é uma reação, mas uma reação positiva, uma reação que venha dar a Ele o convite para que Ele possa entrar na causa, que venha dar ao Senhor toda a liberdade para que Ele entre e peleje por você. Ele simplesmente fechou os olhos, fez vistas grossas e não reagiu. E por ele não reagir, a família dele foi toda destruída, porque não houve uma reação. Nós não podemos, amados, concordar e nem aceitar quando nós olhamos e vemos que tudo está errado, que aqui não está certo, ali não está certo, ali também, e que necessita de uma reação positiva na oração, na nossa vida de santificação, na batalha em prol, para que a gente venha vencer e não perder. Tem aqueles que não creem em mudança, como eu falei. São aqueles que até dizem que o que nasce torto morre torto, que aquele não tem jeito, aquela não tem jeito,
Nós não podemos entrar por essa direção. A nossa reação não pode ser uma reação de desistência, jamais. Mas o nosso posicionamento de homens e mulheres que creem em Deus é posicionamento de guerra, de batalha, de verdadeiros soldados militantes, que estamos no combate e que temos a certeza que essa guerra nós já vencemos pelo nome precioso de Jesus. Deve haver o quê? Um choro profundo. O versículo de número 4, ele vai dizer o seguinte: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Vamos deixar esse versículo e você percebe que foi um choque muito grande, que foi uma situação desastrosa. Meu Deus, Ziclag era uma cidade aonde o rei habitava com seus valentes, as suas esposas, os seus filhos. E de repente ele chega e vê a cidade incendiada, o cenário destruído. E aonde estavam seus filhos e as mulheres e os idosos? Aonde estava o povo da cidade? Ali, queridos, diante de um cenário desse, a reação deles foram chorar. Aí alguém diz: homem não chora. Mas chora sim, homem também chora. Homem tem coração, homem tem sentimento, e homem deve chorar na presença de Deus. Eles choraram, irmãos, até que neles não houve mais força para chorar. Foi um pranto tão grande, de desespero, de dor. Se coloque nesse cenário e imagine se fosse alguém seu, um filho seu, a sua casa, os seus filhos, e você não saber aonde estava o que tinha acontecido, se estavam vivos, se estavam mortos. Então, houve um choro. E o choro, queridos, ele também traz o quebrantamento. Ele mostra para nós que nós somos vulneráveis. E que em muitas situações nós perdemos o controle. Mas que Deus, Ele está no controle de tudo. Que em muitas situações nós somos totalmente dependentes de Deus e vulneráveis. O choro profundo. É ruim quando nós perdemos a capacidade de chorar. Será que você tem chorado pela sua família? Ou você tem se conformado? A sua família, ela já é completamente salva, está na igreja servindo ao Senhor. Ou você já se conformou, se acostumou e acha que é assim mesmo, e vai tocando a vida para sempre. Qual é a reação que você tem tomado diante do cenário? Você já perdeu a capacidade de chorar? Acha que tudo está normal, que tudo está bem? Qual tem sido a sua reação diante do cenário de ver pessoas suas mortas espiritualmente, totalmente afastadas de Deus, do Evangelho? E o que você sente? Isso é comum? Isso é normal? Isso não mexe com você? Se isso não mexe com você, há alguma coisa errada. E quando nós perdemos a capacidade de chorar, de lamentar as nossas próprias percas e misérias, há alguma coisa errada em nós. Então, queridos, o próprio Jesus, ele disse: filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmos e por vossos filhos. A capacidade de chorar. Chorem por vocês e chorem pelos filhos de vocês. É tempo de chorar hoje.
É tempo de se derramar na presença de Deus, de lamentar e de chorar pelos nossos, por aqueles que ainda não foram alcançados. E aqui o Senhor se dirige para a cidade de Jerusalém e diz: filhas de Jerusalém, chorai por vocês e chorai pelos vossos filhos. Davi, ele chorou em público, porque quem chora está denunciando que há alguma coisa errada, que alguma coisa não vai bem. Mas será que nós não estamos disfarçando muito bem? Nós não devemos estar chorando por aí. Tem hino que diz que a gente não deve estar chorando pelos cantos. Obviamente que sim. Mas nós devemos chorar na presença de Deus. Chorar. Davi chorou e também chorou publicamente, dizendo que algo estava errado, dizendo que ele não concordava com aquela situação. Qual foi a reação de Neemias quando ele soube que a cidade de Jerusalém ainda estava em ruínas, que os seus antepassados, que os seus familiares, que os que restaram lá estavam em pobreza, em miséria, em necessidade, e que ninguém durante 70 anos teve coragem de se erguer e de reconstruir? Qual foi a reação de Neemias? Foi chorar. Neemias era um homem que servia no palácio do rei, mas ele lamentou e chorou pelo seu povo, porque ele não suportou, ele não aceitou ouvir falar do que estava acontecendo lá. Amados, o Espírito do Senhor, ele está nos chacoalhando hoje. Ele está dizendo: acorda, mulher, acorda, homem, e reage. Reage positivamente, porque você não pode aceitar e nem concordar com o que está errado. Chore. Neemias chorou, mas não só chorou, ele orou e jejuou, e ele buscou a presença de Deus. E foi quando Deus abriu portas, Deus proveu tudo o que ele precisava, e a cidade, ela foi reconstruída. O cenário mudou. Aquele cenário de opróbrio, de tristeza, de derrota, de miséria, foi transformado em um cenário de alegria. Um cenário reconstruído, porque o nosso Deus, ele é especialista em restauração. Aquilo que está destruído, danificado, ruído, ele quer usar você para restaurar. É isso. Jesus chorou sobre Jerusalém e disse: quantas vezes eu quis juntá-los, como a galinha junta os seus pintos, mas tu não quiseste. Jesus chorou sobre Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus chorou. E por que é que nós andamos na vida tão secos, tão seca? Mulheres que não choram, homens que não choram na presença de Deus. Parece que nós nos conformamos em conviver com pessoas que estão oprimidas, possuídas, casa de demônios, pessoas que estão vivendo uma vida totalmente aprisionadas da nossa família. E nós estamos vivendo normalmente como se isso fosse comum. E nós não podemos aceitar isso.
Quantas casas que já serviram a Deus, que já caminharam para a igreja, que já louvaram ao Senhor, e hoje não querem mais saber de culto, não querem mais saber de igreja, estão totalmente no mundo, afastadas, e cada uma busca para si uma desculpa, e outros estão simplesmente aceitando isso como normal. A destruição da família, do lar. E alguns parece que nem querem restauração. Mas eu quero dizer para você, a sua família é responsabilidade sua, de orar, de buscar a este Deus poderoso, que é um Deus restaurador. Alçaram a sua voz e choraram. É aqui que Deus, Ele vai ouvir o choro. Ele vai ouvir o clamor, o choro. E quando você diz, me ajuda, Deus, Ele chega para dar direção. Outro ponto, devemos nos reanimar em Deus. Algumas pessoas que desanimam totalmente. Há duas reações que você deve tomar. A primeira reação negativa é desanimar. Mas a ação positiva é se reanimar em Deus. Foi o que aconteceu. O rei, no versículo 6, ele vai estar com o coração angustiado. E mais, ele era um líder. E nesse momento da tragédia, todos culparam a ele. Por mais que ele fosse o melhor líder, nesse momento, todos aqueles outros homens pensaram em apedrejá-lo. Viu, irmãos? Porque a angústia, a revolta, a tristeza, foi uma mistura de sentimentos que levou aqueles homens a terem pensamentos de apedrejar a Davi e matá-lo. Culparam ele pela tragédia que aconteceu. E ele estava muito angustiado. Há momentos que o líder, ele só conta com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Porque ali todo mundo estava contra ele. Ele muito se angustiou. Mas a palavra de Deus diz que Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Amados, não porque a situação é fácil, porque o inimigo é fraco, porque somos fortes, mas nós devemos nos reanimar em Deus. Em Deus. Porque Deus é a nossa força. Reanimar. Davi não ficou magoado com Deus, como muitos ficam. Diante das percas, das tragédias, das dificuldades, das destruições familiares, algumas pessoas que se revoltam contra o próprio Deus. Fecha o coração, endurece o coração, e não é essa a reação positiva. Quando a pessoa entra pelo caminho da revolta, tenha certeza que você vai perder a batalha, porque esse momento é momento de se esforçar no Senhor, de buscar ao Senhor, de se reanimar no Senhor. Não era fácil. E quantos de nós, querido, já tivemos a nossa casa atacada pelo inimigo? Se eu fosse colocar aqui para testemunhar, quantos de nós já tivemos a nossa casa, a nossa família atacada pelo inimigo?
Quantos de nós o inimigo já saqueou? Na nossa família alguém levou cativo? Sim ou não? Quando alguém se desvia, quando alguém enfraquece na fé, quando alguém vai para o mundo, quando alguém vai praticar o que o mundo está mandando, é um saque que o inimigo faz. É quando o inimigo entra, queima tudo, destrói e ainda leva cativo um dos nossos. E aí, amados, o que nós devemos fazer? Se esforçar no Senhor, reanimar-se em Deus, diante dos ataques de Satanás, que nesses últimos dias tem trabalhado duramente para atacar a nossa casa, os nossos filhos, nossos netos, esposos, esposas. Quantos têm sido atacados, irmãos, irmãs? E qual é a nossa reação? É desistir? Não, é se reanimar em Deus. Você imagine se Davi tivesse ficado na angústia, no desânimo, diante daqueles escombros, lamentando, e não tivesse se esforçado em Deus, não tivesse reagido. Mas a Bíblia diz que devemos nos reanimar em Deus. Foi o que ele fez. Ele teve uma postura correta. Postura correta é essa. O problema está grande, os levantes estão grandes, os ataques estão grandes, Satanás está fazendo de tudo para destruir. Reaja, 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 te levanta, te anima e reage, porque Deus, ele vai te dar vitória. Outro ponto, devemos buscar a Deus em oração. Versículo 8. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Olha o que foi que Davi fez. Davi não tomou nenhuma atitude sem primeiro consultar a Deus. Sabe por que muitas vezes nós perdemos batalha? Porque nós queremos batalhar sem consultar ao Senhor. Nós queremos tomar direção sem consultar ao Senhor. O que foi que Davi fez? Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo: olha aqui, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei. E aí o Senhor respondeu, depois do choro, depois do quebrantamento, depois da angústia, ele se esforçou, mas agora ele vai consultar, ele vai orar, ele vai falar com aquele que tudo sabe, que tudo vê e que pode dar a direção certa. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Pronto. Ele só precisava disso aqui. Ele só precisava da direção de Deus. Irmãos, quando nós andamos na direção de Deus, vai acontecer cada situação que tu vai de encontro àquilo que você quer alcançar. O Senhor vai te levar lá. E você vai trazer tudo de volta. Vamos lá. Devemos buscar a Deus em oração. Deus, o que eu vou fazer? Há pessoas que se desesperam. E eu quero lhe dizer, o desespero, ele faz você perder a direção. A raiva, o desespero, a revolta faz você perder a visão. Você não consegue enxergar
a direção certa. Buscar a Deus. O que eu devo fazer? Me conformar? Aceitar? Possivelmente a decretação da derrota? Não. Não. Em Deus nós triunfaremos. Só confia e espera no Senhor. Não aceite derrota. Não se conforme. Esse conforme aqui não é o conforme de Romanos 12 e 2, 1 e 2. Esse conforme aqui é você se render ao que o inimigo fez. É você aceitar o que o inimigo está fazendo. É você deixar ele continuar fazendo. É você não ter nenhuma reação. Não. Não é isso não. Você não pode se conformar. Ah, minha casa, pastora, está assim. Tudo fora do lugar. Pois está no tempo de organizar a casa. Diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. É tempo de batalha, é tempo de luta, é tempo de colocar as coisas em ordem. É isso. Aceitar? Não. Você precisa restaurar o altar da oração, que está em ruínas na sua vida e no seu lar. Você tem orado de fato e de verdade? A reflexão. Davi consultou a Deus. Você tem estado todos os dias nos pés do Senhor pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus projetos, pelo ministério que Deus te entregou? Você tem estado nos pés do Senhor, pela esposa, pelo esposo? As coisas não estão da maneira como você deseja que estivesse? Não se conforme, mas busque a Deus em oração. Restaure o altar da oração. É tempo de buscar a Deus. É tempo de entrar em propósito. É tempo de restaurar o altar da oração. Essa oração ela deve ser contínua, porque o inimigo, o vosso adversário, ele está ao vosso derredor. E a Bíblia diz, ele ruge como um leão, procurando a quem tragar. Nós estamos em uma batalha. Não é brincadeira, meu irmão. Não é fácil. Mas nós temos que guerrear com as armas que o Senhor nos deu, que é a oração, que é a palavra. É isso, que é o jejum, que é o louvor, que é a busca, irmãos. Devemos buscar. E o Senhor, Ele deu a direção a Davi, porque ele consultou ao Senhor. Amados, você não pode sair querendo restaurar aquilo que Deus confiou a você, querendo resgatar, querendo a restituição, sem ter a direção do Altíssimo. Sabe por quê? Porque Deus sabe aonde está o local aonde você deve ir, por onde você deve começar. Ele sabe e Ele vai te mostrar. E é por isso que você precisa da direção dEle. Talvez você tenha lutado e não tenha conseguido êxito, porque você está na direção errada. Há pessoas que querem restaurar o lar com palavras, com discussão, com briga, na base da força, e não é assim que funciona. Tem que ir pela direção que Deus lhe der. A ordem, a palavra expressa do Senhor foi: persegue, vá, porque de certo você vai alcançar e vai libertar todos. É isso. Há pessoas da família que estão precisando de libertação, porque estão aprisionadas, estão cativas nas mãos do inimigo.
E elas não podem se libertar sozinhas se você não ajudá-las. É necessária a oração da mãe, a oração do pai, a oração do irmão, a oração daquele que quer pagar um preço para ver essas pessoas libertas. Temos feito isso? Mas, o versículo 9. Devemos agir com base nas promessas de Deus. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor. Olha aqui Deus agindo. Onde os que ficaram atrás pararam. Amados, nem todo mundo que vai para a batalha com você vai perseverar até o final. Tem aqueles que vão cansar. Tem aqueles que vão ficar sentados para trás. Mas uma coisa Deus espera de você, que você não desista. Imagine se Davi tivesse desistido. Eram 600 homens valentes. 200 deles ficaram para trás. Não prosseguiram. Mas olha, devemos agir com base nas promessas de Deus. Deus havia falado com Davi? Sim. Qual foi a palavra do Senhor? Vai, porque tu vai alcançar e tu vai trazê-los todos de volta. Deus falou, está falado. Temos só que confiar, crer e perseverar, porque a promessa dele, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Quem vive pela fé pisa no terreno dos milagres. Amém, queridos? Quem vive pela fé pisa no terreno dos milagres. Aonde você vai, milagres vão acontecendo. Os milagres vão te acompanhando. Situações vão aparecendo. E tudo vai se esclarecendo. Tudo vai sendo revelado. E Deus vai te dando uma saída para aquilo que você busca. Deus não promete ausência de luta. Amém, queridos? Mas vitória certa. Aqui ninguém foi enganado, amém? Aqui ninguém prometeu que você ia andar com Cristo e ia ter uma vida de 1000 maravilhas. Que não ia ter mais problemas, que o inimigo não ia mais atacar, que a sua vida agora seria uma vida de maravilhas. O Senhor, Ele não prometeu isso. O Senhor, Ele deixou bem claro que haveria batalhas. Sim, que haveria pelejas, mas que nós teríamos, diga, vitória. A vitória é certa? Sim. Sim. Amados, uma peleja vem e vai. Aí te prepara que outra vai vir. Mas você deve se entristecer, se desanimar, não. Porque o Senhor prometeu vitória. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Nós nunca seremos derrotados. Jamais. Agora, Davi saiu, lutou e venceu. É isso. Partiu. Amados, há pessoas que ela estaciona na vida e ela não se levanta mais para nada. As lutas se levantam e ela entristece, desanima, se senta na beira do caminho e não vai mais para frente.
e lamenta a vida toda, murmura a vida toda, e não consegue pisar em palco dos milagres, em caminho dos milagres. Por quê? Porque está estacionado. Estacionou no tempo e no espaço. Não ora, não busca Deus, não lê a palavra, não se levanta em jejum e oração, não louva, não cultua, não tem alegria, não tem disposição, está totalmente desanimado. Qual foi a reação de Davi? A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Ele se levantou e ele partiu. Ele se levantou. Ele saiu do lugar, daquele cenário de destruição, em busca da restauração da sua família. O que era que ele queria? A sua família e a família de todos que o inimigo havia levado. Você tem alguma coisa para lutar? O homem e a mulher que não tem nada para lutar, irmãos, a vida dele não faz sentido. Você não tem nada para lutar? Você luta por quê nessa vida? Qual é a tua causa? Você não tem nada para estar na guerra, na luta, na peleja? Que sentido faz a sua vida? Não haverá ausência, mas haverá sempre uma palavra de ordem que nós já somos vitoriosos. Qual foi a reação de Davi? Ele se levantou, ele saiu, e ele foi, ele lutou, e ele venceu. Vamos ler agora o 17 ao 20. Mais um ponto: devemos tomar de volta tudo que o inimigo levou. Amados, nós não queremos nada do que é de ninguém. Amém? A própria palavra diz que nós não devemos ter ambição e nem desejar o que é do próximo. Mas o que é nosso, que Deus nos deu e nos confiou, nós não devemos deixar na mão do inimigo. Não deixe. Escute, preste atenção. Muitas pessoas abrem mão daquilo que Deus entrega. Simplesmente entrega. Mas olha a palavra de ordem. E feriu-os Davi. Feriu quem? Os inimigos. Deus deu direção, irmãos. Deus, Ele dá. Eu sou prova viva de que eu já experimentei isso aqui. Deus dá direção. Irmão, já fui à procura de coisas, sem ter endereço, sem ter nada. E eu fui esbarrar em cima. Porque o Espírito de Deus, Ele me leva. Quando a gente quer uma coisa, e quando a gente quer de volta, a gente enfrenta, a gente vai. E a gente traz de volta. Esse Espírito deve habitar em cada um de vocês. Porque esse sentimento e essa força e esse poder vem de Deus. Aquilo que é nosso, que foi confiado a nós, Satanás jamais vai ficar com ele aprisionado. Jamais. Olha aqui. E feriu-os Davi. Como foi que Davi chegou aonde eles estavam? Olha o trabalhar de Deus, pastor. Na jornada que eles estavam indo, um dos servos dos inimigos adoeceu. E eu digo, o Senhor fez ele enfermar. Aí sabe o que foi que o Senhor dele fez? Deixou ele para trás. Fica para trás. Davi encontrou esse homem há 3 dias, irmãos. 3 dias, é por isso que as pessoas desistiram. 3 dias procurando, mas ele não desistiu. 3 dias esse homem estava
largado, sem água, sem pão, para morrer no deserto. E Davi encontrou ele. E ele era um homem que fazia parte daquela comitiva. Quando Davi o encontrou, conversou com ele, deu água, deu pão, e ele se restaurou. E agora Davi disse: eu quero que você me diga para onde eles foram. E ele: mas você não me entrega mais para o meu senhor, porque ele vai me matar. Me diga onde eles estão. Ele disse: eles foram assim. Por isso que Davi encontrou eles, porque Deus já havia preparado, Deus já estava trabalhando. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vai dizer: é por ali, pode ir que você vai conseguir. Olha, feriu-os Davi desde o crepúsculo, já começou já à noite, no escurecer, até a tarde do dia seguinte. Meu Deus, viu? E nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Davi matou a todos. Todos. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Os amalequitas, amados, eles continuam ainda hoje atuando. De vez em quando eles querem saquear a casa da gente, a família, um membro da família, viu? Cuidado, vigia. E se alguma situação dessa está acontecendo, não desista. Tome uma postura positiva, como fez Davi. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, ninguém, irmãos. Desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado, Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas diante de outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Sabe por quê, irmãos? O inimigo, ele não tem que estar com nada seu nas mãos dele. Eu aprendi muito com essa história. O inimigo, ele não tem que estar com nada nosso nas mãos dele, no poder dele. A gente tem que guerrear, tem que batalhar, tem que lutar e tem que trazer de volta. Devemos tomar de volta tudo que o inimigo levou. Não deixe nada nas mãos do inimigo. Isso aqui, queridos, é o Espírito de Deus que age assim. É essa a sua postura como homem e mulher de Deus. Está sempre vigilante para o inimigo não saquear. E se algum descuido ele saquear, não abra mão, vá atrás e traga de volta. Olha, Êxodo 10 e o 26. Essa história aqui é um grande exemplo que Moisés nos deixou. Também o nosso gado há de ir conosco. Isso aqui já é Moisés, quando foi sair do Egito. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor, nosso Deus. Porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Sabe o que era isso aqui? Faraó. Faraó, ele é muito sabido, né? Ele começou a ver que o negócio estava ficando feio para ele. E aí ele começou a negociar. Vai só os homens, deixa as mulheres, deixa os meninos, deixa as coisas. Não. Aí ele começou a querer, pois vai só isso, pois deixa as coisas, deixa isso, deixa o gado. Qual é a sua postura? Não vai ficar uma unha. Porque aquilo que é teu, irmãos, Satanás não tem poder de tocar. Aquilo que é teu não é para estar servindo a Satanás.
Aquilo que é seu não é despojo de Satanás. Aqui está. Essa fala aqui é de Moisés, um homem de postura, um homem que não tinha medo. E ele disse, a resposta dele para o grande faraó é que ia o gado, que ia tudo e que não ia ficar uma unha sequer, porque tudo que eles tinham, eles iam precisar para servir ao Senhor no deserto. Que servir era esse, pastor? Era ofertar ao Senhor. Eles iam precisar de ovelhas, de boi, de animais, porque lá no deserto eles também iam ofertar ao Senhor. E ele não ia deixar nada. Ele não ia deixar nada. Nada. Nenhuma unha ficará no Egito. Você não foi criado e salvo para ser um derrotado ou um fracassado. É o marido que ainda não se converteu, não desiste. É a esposa que ainda não é convertida, não desiste. É um filho que está no mundo, não desiste. Luta, batalha, porque você e a sua casa servirá ao Senhor. Concluindo, você foi chamada por Deus para ser um vencedor. Você é filho, herdeiro, menina dos olhos de Deus. Você é filho, filha do rei. Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus filhos. Você é forte, você é corajoso. Não abra mão da sua família, não abra mão da sua casa, do seu lar, daquilo que o Senhor lhe confiou. Fiquemos de pé, em nome de Jesus.